Deixa fazer parte dos teus dreams, 'cause you are my love. Oh yeah, Shawty, believe me, linda como tu eu nunca vi, yeah. Deixa fazer parte dos teus dreams, 'cause you are my love. Oh yeah, you are so special to my heart. You are so special to my soul. You are so special to my heart. Oh yeah, yeah, yeah. Nunca vi igual, porque simplesmente és fenomenal. Não quero ninguém que não sejas tu, minha utopia, minha baby boo. Yeah, thanks por entrar na minha vida. Precisei de ti a vida inteira. Vou tentar dar sempre o meu melhor pra ti. Vou tentar dar sempre o meu melhor pra ti. Ainda é difícil de acreditar que agora nem consigo me imaginar sem ti. Shawty, me linda como tu eu nunca vi, yeah. Deixa fazer parte dos teus dreams, 'cause you are my love. Oh yeah, Shawty, me linda como tu eu nunca vi, yeah. Deixa fazer parte dos teus dreams, 'cause you are my love. Oh yeah. What's out of mind, nigga? City Light Studio. Gata rivalelo, muranzi wa wanga mina na kufuna wena. Rivala inkwasu letu ninga kuwenjela. Iyanya utomize zuna iyosha nzena. Umela wena, igumni oshile. Kusani pumtile. Usiku nishikani, nipimisa wene. Usiku nishikani, nipimisa wene. Sadi wa mina, nijakutama na wena. Muranzi wa mina, uyonga tashupeka wena. Tuwesha minyaminina, yoseke nesibetema. Tuwesha minyaminina, baby look at my heart. Yamba, oh no. Gata rivalelo, muranzi wa wanga mina na kufuna wena. Rivala inkwasu letu ninga kuwenjela. Iyanya utomize zuna iyosha nzena. Umela wena, igumni oshile. Kusani pumtile. Monana muta, nisatin na nuna. Monana muta, nisatin na nuna. Tuwesha minyaminina, yoseke nesibetema. Tuwesha minyaminina, baby look at my heart. Yamba, oh no. Gata rivalelo, muranzi wa wanga mina na kufuna wena. Rivala inkwasu letu ninga kuwenjela. Iyanya utomize zuna iyosha nzena. Umela wena, igumni oshile. Kusani pumtile. Baby, don't mind.
Eu sei que muitas vezes eu não te dei atenção, não te valorizei como merecias e me dói demais te ouvir dizer que estás no limite, já estás no limite, estás com a mala pronta, queres ir embora, meu coração chora, baby. I'm sorry, baby, I'm sorry, my lover, yeah. I'm sorry, baby, I'm sorry, baby, yeah. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Não vou largar na tua mão, yeah. Sinto que é o certo a fazer, yeah. Amor é muito afeto pra te deixar sair, pra te deixar ir embora. I'm sorry, please não chore. I'm sorry, não chores que eu também choro, yeah, yeah. I'm sorry, baby, I'm sorry, my lover, yeah. I'm sorry, baby, I'm sorry, yeah, 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 yeah. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica. Amor são nossos filhos dizendo fica, fica, mãe. Cheio! É assim que nós iniciamos assim que é a nossa tarde, o nosso bloco, é mais um encontro. O que nós sempre temos falado, temos assim que é prometido a ti, meu caríssimo internauta, meu telespectador, que dia após dia Sofá de Jams irá surpreender. Pois o intuito principal deste programa, meu povo, é receber os talentos e fazermos chegar até o mundo no seu todo. Acabamos de confirmar mais um talento. Acabamos de confirmar assim que é mais um produto nacional. O que mais precisamos para que este Moçambique possa andar? Mirostar. Welcome. Welcome. Thank you. Eu acho que os meus telespectadores, os meus internautas já gravaram esta minha expressão. Welcome, 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 welcome. Welcome no Sofá de Jams. Hoje contamos assim que é com este nosso convidado especial, é o Mirostar. Traz muita coisa. Música de qualidade, de arrepiar, que todos os nossos moçambicanos, até mais além fronteiras, é de arrepiar. Mas Miro, se levar muito tempo assim que é, sinta-se à vontade. No programa Sofá do Jazz, Marshall Media, e este sofá é todo seu hoje e o programa é teu, pois tu mesmo que abriste o programa. Welcome, sinta-se à vontade. Thanks mais uma vez. Ok. Mirostar, eu gostava que sentisse à vontade esta casa, este programa Sofá do Jams, com o maior prazer, é uma honra para o programa, para este apresentador, Chris Jams, e também para o canal Marshall Media. Mas antes de mais longa, eu gostava de pedir a todos, não é?
que possam assim, que a seguir nossas plataformas digitais. Estamos a falar sobretudo o Facebook, o WhatsApp, o Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Lá está a social media, esta nossa gravação de hoje, esta nossa conversa calorosa com este nosso grandíssimo homem, o artista que tem lutado dia após dia, assim que é para contribuir nesta nossa cultura nacional. Poderão assim que é encontrar lá este vídeo, esta gravação, este nosso encontro. Portanto, é assim que nós iniciamos o nosso programa. Mirostar. Foi bastante tempo. Muito tempo. Foi bastante tempo com a minha equipe da produção atrás de ti. Realmente. E não foi fácil. Yeah. Eu acho que a vida da artista assim que é basicamente muito corrido, que não dá as caras de qualquer maneira fisicamente. Mas graças a Deus cá estás e nós só temos por agradecer. E o projeto é exatamente esse que está aqui a presenciar, a ver nas condições na qual se encontra, não é? Portanto, uma questão basilar que eu gostava de colocar, não é? Mas antes mesmo de cumprimentar o público em casa, achou que isto vai linkar valor quando for se apresentar, quando cumprimentar o seu público. Mirostar. O porquê de Mirostar e o teu país, o teu público, os teus fãs já conheciam-te com outro nome. Saúde já ao seu público, aos seus fãs. Sinta-se à vontade. Boa noite aí, saudações para todos que estão aí a assistir ou que vão ver posteriormente. Dizer que aqui estão com Mirostar, só em jeito de retificar, né? Não Mirostar, Mirostar, que é o meu nome, né, atual. Já falava de uma questão sobre o porquê da mudança, tudo bem, vamos chegar aí. Mas como eu dizia, paz, harmonia, amor a todos que estão aí a assistir. Então vamos a isso. Estou aqui, vamos lá. Eu sei que não foi fácil de fato, mas é isso. Eu acho que o Mirostar, assim, que é que ele já fez a correção deste nome. Ele quis fugir um bocadinho, quis escapar um bocado. Por isso eu vou voltar com imensas desculpas aí ao meu público. Vou endereçar assim que ainda por redundância esta questão ainda vai persistir. O que é da mudança de nome, sendo que já o nome que ostentavas antes já criava impacto, sobretudo no seu público? Uau, gostei muito da tua questão porque reflete aquilo que é verdade, né? Eu sabia desde antemão que tanto o antigo nome, tanto o atual, são nomes que têm muito peso, que não havia uma necessidade extrema de mudar, mas como eu sou um artista dinâmico também, senti a necessidade de apostar naquilo que é improvável, naquilo que as pessoas teriam receio ou teriam medo de investir. Mas os motivos, de forma direta, primeiro foi a questão da situação do meu país, que quando eu olho, faço uma análise, eu percebo que há muitos conflitos na política, né? E se nós formos a olhar, a cultura é uma célula da política que é menos olhada com algum tipo de valor, né? A cultura, estou a falar da cultura. Tem outras áreas que podem ser prioritárias, tudo bem. Mas eu estou a falar da cultura, que a nossa cultura não é dada a assistência devida, não é dada o devido valor. E sendo que MOS já atribui-se ou representa-se o 258, que é o nosso país, não seria justo da minha parte difundir um nome que não está a ser aceito não pela camada como povo, mas como um sistema. Percebes? Então, a mudança de nome veio como consequência de não aceitação do sistema, não do povo. Por isso que, como disse, é um nome que de fato tem um peso, de fato tem uma relevância. Porém, eu também adicionei ou mudei para um outro nome que também tem um peso, porém tem uma interpretação diferente, posso assim dizer.
Não sei se respondi a questão, mas tentei, né? Bom, quero eu acreditar que o público lá em casa poderá ter prestado atenção, ou quem vai ter este vídeo, vai ter alcance que se é deste vídeo, pode ser no telemóvel, assim como no seu televisor, assim que poderá acompanhar atentamente e concluir, não é? Porque o que aqui eu em particular, eu sou porta-voz do povo, assim que do meu público, a questão, a resposta como ela veio, atenção, nós não estamos no debate, não estamos numa entrevista, na plenitude de uma entrevista, mas sim estamos a promover o que é nosso produto, mas sempre vai escapando assim que é uma e outra questão que vai trazer-nos aquela situação de curiosidade. E nós temos que tirar esta curiosidade, alimentar ou satisfazer essa curiosidade na própria fonte. E o Senhor é a própria fonte que poderá assim que nos alimentar, não é? Eu poderia ter subentendido da minha forma, mas isso vou deixar também o público, acredito que vai comentar, vai seguir nas suas plataformas também, vai comentar caso não tenha percebido e vai, se calhar, comentar o que se calhar terá percebido. Mas eu vou persistir um bocado. Diante da sua explanação, não é? Foste tocar um bocadinho questões políticos, assim, questões políticos. Vamos lá. Mira Stari, de uma certa forma, é ativista social. Se identifica assim que é como ativista social. Exatamente, mas eu vou retificar, Myrostar. Este é o maior problema de carregar pela cabeça a nossa cultura moçambicana, a nossa moçambicanidade. Quando está escrito Miro e nós esquecemos que, aliás, nós levamos no lado mais portuguesa e não do lado inglês. Porque eu diria, sim, mas em português está curado, tu dizeres Mirostar, não é? Mas em inglês tem que pôr Myrostar. Eu vou retificando isto até eu. Então, peço imensa desculpa aos fãs do Myrostar. Acredito que eu daqui vamos avançar assim que é com a nossa conversa. Portanto, identifica-se também como já havia mencionado, assim que é tocado aqui, assim que é essa questão. Tu identificas também como, vamos lá, um músico, mas ativista social. Sim, me identifico como um ativista social, sim. E foi o maior peso para mim para poder mudar ou não, porque tem coisas que a gente não pode fingir demência. E quando você defende uma causa e não segue, não tem nenhuma base para defender, dizer que olha, eu defendo isso e a prova é esta, mas essa, então significa que não há porquê de dar credibilidade nem nas pessoas, nem para contigo mesmo, né? Então, quando eu senti que eu, como ativista social, como alguém que pretende difundir qualquer tipo de informação, preciso estar ciente e consciente de tudo aquilo que eu pretendo informar ou transmitir às pessoas. E o meu nome, na altura, não é porque não era suficientemente útil, mas é que não estava, os interesses que eu tinha não se alinhavam aos interesses do nome. Então eu acabei vendo que havia uma necessidade extrema mesmo de mudar ou não, mais por causa disso. Então, sim, foram questões políticas, questões econômicas, mas, no geral, são questões envolvendo a nossa nação. Tudo bem, sem muita narrativa, podias trazer aqui uma resposta mais exaustiva à questão que aqui vou colocar-te. Mudaste do 2011 para Myrostar por não se identificar com ações praticadas pelo seu país. Exatamente. Eu acho que trouxeste à tona a expressão correta. Eu me senti envergonhado com aquilo que eu estava a presenciar no meu país, percebes? Eu me senti completamente despido. Eu me senti humilhado internacionalmente. Então, não fazia mais sentido para mim defender algo que eu sei que o problema, vou repetir, não é o povo. O problema não são meus colegas artistas. O problema é o sistema. Então, não fazia sentido. Uma vez que eu não tenho poder para mudar isso, o povo não tem poder para mudar isso, o sistema é que precisava perceber que já está na hora de mudar isso. Percebes? Mas quando a gente se depara com a situação de
o tempo ir passando e nada mudando, acabou gerando uma certa frustração, tipo, tudo bem. Se eles estão a defender essa narrativa, estão a defender essa posição, eu vou fazer o mesmo. Eu também vou criar um contorno, mesmo para que eu não fique envolvido em questões que no futuro podem também me taxar, se calhar como um lambibota, um escovinha, que não está de fato engajado com esse tipo de causas, percebes? Não sei se também eu vou perceber. Que terá deixado mais claro a sua explanação, assim que é. Mas, Marostar, ainda voltando neste contexto, porque veste aqui tocar uma curiosidade, quero acreditar, e eu trabalho muito com extintos, né? A razão que sou apresentador. Todo apresentador tem que trabalhar com extintos, sabendo quem está em casa a curtir a TV assim que é, curtir assim que é os seus pronunciamentos, esta conversa, poderá levantar, se calhar, questões similares, pode me ocorrer assim que é também na mente. Mayra, tu mudaste de nome por não acreditar mais no sistema, certo? E a questão que eu gostava aqui de colocar foram inúmeras coisas, ações assim que não compactuavam com os seus ideais. E decidiste mudar de nome. E eu pergunto, tu sendo aquele jovem que diz eu sou músico e ao mesmo tempo abraço a causa de ativismo social, não terás caído numa situação de perder as forças? Ou como é que é? Tu, vamos lá, assumir ou aceitar a derrota? Ok, tua pergunta é pertinente, é uma pergunta muito interessante, por acaso, e ela merece ser respondida de uma forma também, pode até ser direta, mas respostas diretas para mim deixam a desejar, porque deixam escapar muito conteúdo valioso, né? Exato. Então, mas dizer que perdi as forças, fiquei fragilizado, se calhar desmotivei-me, né? Eu posso dizer uma coisa, a mudança de nome só prova que eu não me desmotivei, mas sim entendi a necessidade de contornar, repito, de criar um atalho, se calhar, para não ter que estar sob pressão do que eu já estava a perspectivar. Ou seja, tudo aquilo que a gente está a olhar, está a viver, está a sentir hoje em dia, para mim já era um prenúncio, percebes? Eu tive uma revelação, uma visão há um tempo que isto aqui já está a levar um caminho torto. Não é possível que lá à frente as coisas se consertem. Então eu entendi logo que não, se isto aqui está a levar esse contorno, ou está a levar essa direção, eu preciso também me posicionar. Se eu estivesse de acordo, estivesse se calhar a comer com o sistema, qualquer coisa do gênero, para mim não seria nenhum problema manter o nome. Mas quando eu olho para aquilo que eu sou, o meu caráter, a minha postura, aquilo que me identifica, eu não encontrei esses ideias, eu não encontrei esses valores, né? De ser um escovinho, um lambibota, um sei lá o que. Não, eu não encontrei. Eu sei que muitos estão assim hoje em dia para poder ter algum pão, qualquer coisa na mesa, eu sei. E não critico quem faz. Mas eu simplesmente não me identifiquei e não irei me identificar com isso. Então, pode-se assumir que o fato de eu ter mudado de nome influenciou em certa perda de audiência. Mas isso não é algo que não se recupera. Porque a questão é, as pessoas que já sabiam que eu sou o Belmiro Moss, elas só precisam de entender, saber, ter acesso a essa informação de que o mesmo artista já não se assume, já não se aceita como esse nome, tem um outro nome. E isso é muito comum entre os artistas. E daí o artista, o consumidor, aquele que já vinha acompanhando o Belmiro Moss, vai curtir, vai investigar primeiro, vai ouvir aquilo que o Myrostar tem a oferecer. E se gostar, vai seguir, vai ouvir, vai curtir, não é mesmo? Então, no final do dia, não se trata do que eu perdi, porque tudo que eu perdi ainda posso recuperar. Mas se trata do que aconteceu com o sistema como um todo.
Porque veja, eu quando olho para o sistema de há 5 anos para cá, estou a falar agora no mundo da cultura, não um sistema como é que é? Como um sistema que rege o país, não. Falo do sistema na área cultural. Exato. Eu sinto que a cultura teve um declínio notório e inquestionável, algo que não podemos negar. Mas não era necessário, porque já estamos numa fase da cultura no geral na África, né? Que estamos a subir, está-se a notar muitas estrelas a surgirem da África, mas não está-se a notar muitas estrelas a surgirem de Moçambique. Não sei se vais entender dessa forma. Então, o porquê que muitas estrelas não estão a surgir de Moçambique, sendo que Moçambique é um país que tem excesso de talentos? Não falo de talentos numa camada normal, é excesso. Quer dizer, temos de sobra. Mas não aparecem nem na mídia, nem na fama internacional, nem na própria província, e nem, se calhar, nem no próprio distrito. Não são conhecidos. Não é porque os artistas não querem, não é porque não têm condições os empresários de dar um suporte, mas porque a estrutura está corrompida. Esse tipo de coisa sempre tem tendência a acontecer. Então, eu não posso me identificar num país onde, mesmo tu sendo Deus do talento, serás olhado como mais uma lata velha, vão te estagnar, vais envelhecer na garagem e vão culpar a ti por não estar a fazer sucesso, quando você sabe que o artista não é responsável pelo seu fracasso. Percebes? O artista nunca será responsável, o artista não trabalha sozinho. Para começar de conversa, o artista não trabalha sozinho. E essas instituições, que a gente sabe que elas existem, a função delas é garantir que nenhum talento se perca. E se o talento se perde porque eles dificultam, então o problema está com eles. Se o artista se perde por questões individuais, aí sim o problema é direcionado diretamente ao artista. Mas o que nós vemos aqui é que eu diria 90% dos artistas, se não mais, todos acabam frustrados, acabam encurralados, acabam confinados, mesmo com o talento que eles tanto têm. E a questão é, o porquê disso? Será que eles querem estar naquela posição? Tenho certeza que não. É por aí. Olha, caríssimos internautas, importa-me realçar exatamente que este encontro não é taxativamente para questões políticas, mas eu pergunto, qual é esse homem que vive sem política? Pois o homem vive embasado na política. Só queria frisar isso, que o programa, assim, que não é taxativamente, não vai dar contra a 100% com a política, mas este programa foi criado com uma intenção muito simples, não é? Tem um objetivo de trazer, assim, que todo aquele que é jovem, não importa se tu és músico, mas tens outro lado que busca, assim, que é trazer a verdade, que busca contribuir de uma certa forma na sua cultura, no crescimento da sua sociedade, sem dúvida nenhuma. Esta cadeira, este sofá de Jams, este programa foi exatamente preparado, este sofá deixado aqui, assim que é, para receber todo jovem que tem um pensamento próprio, que pauta pela liberdade de expressão, buscando algo que possa, assim, que é, edificar esta nossa sociedade. Se nos escondermos atrás das cortinas, as coisas vão permanecer do jeito que estão. Estamos aqui a um grito de choros, é uma forma de pedir socorro, não é? Está a usar o seu instrumento que ele mais sabe usar, que é a sua voz, para fazer chegar a quem de direito, ao Ministério da Cultura, assim que é, para que possa, de certa forma, pôr a mão na consciência e olhar esses jovens que têm lutado dia após dia para levantar a bandeira de Moçambique. Tivemos, não obstante, no encontro, assim que é, com um indivíduo, com um jovem super talentoso, né? Hans de Myro Style. Tivemos aqui com um jovem também que estava aqui a dar pensamento que tudo faz sentido. Pois a bandeira moçambicana não é levantada simplesmente, por exemplo, na área desportiva, mas área cultural. Portanto, é um jovem, um músico
nós todos tivemos a testemunhar, a acompanhar, assim que testificamos que ele tem talento, um talento invejável. Músicas todas elas que nós conseguimos sentir, não é? Nos dá arrepio. Mas tem outro lado, é ativista. Sempre ativista quando pega o microfone e quando está diante das câmeras, o esperto vai sair sem dúvida nenhuma. Então, senhoras e senhores, desta forma nós vamos anunciar uma breve pausa, um breve intervalo. Eu já vinha informando que no dia que Myro Star estará aqui, estou a repetir, para que eu não possa falhar, o programa será aqui. O programa será quente. E o programa está exatamente quente. É uma noite, reservamos sobretudo para gravarmos ele, para estarmos assim com ele neste programa de noite. Porque é muita coisa que alguns jovens podem achar, sei lá, são livres, têm livre-arbítrio de concluir o que acham, mas funciona. O que sai da boca dele funciona. Vamos já conferir esta breve pausa, este breve intervalo com os nossos apoiantes e simpatizantes assim, que estiveram cá no Chill Media, neste programa Sofá de Jams, a desejar este canal, para que possam ter espaço, as boas-vindas a este canal e convido a todos também que possam assistir o programa. E eu sou o Clis Jams e voltamos brevemente, pois aqui vai pegar fogo. Yo, what's up? It's me, boy Shane Mula, a.k.a. Stanaman. Músico e compositor, single man. Só passei para desejar boas-vindas à Machil Media, no mundo do entretenimento, e que possamos, com este programa, Sofá do James, agregar valores, fundos, e para que possamos mudar a mente dos jovens moçambicanos. O programa que vem para mudar tudo, para realizar a todos os programas. É um programa que veio contribuir com dinamismo no mundo do entretenimento e na cultura em geral. It's me, boy Shane Mula, a.k.a. Stanaman. Peace and love para todos. Olá pessoal, eu sou a Yuni, vim desejar as boas-vindas à Michelle Media e o programa Sofá do James. Pois o programa Sofá do James é um programa que traz inovações no entretenimento moçambicano. É assim que voltamos mais uma vez neste bloco com esta conversa calorosa com o nosso convidado especial, o Myro Star, que até já consigo pronunciar bem o nome dele, isto já é muito bom. E voltamos para vos trazer mais essa conversa muito calorosa, mas para já vamos poupar o homem já falou bastante relativamente à questão de ativismo social. É a realidade que tem acontecido assim, que é o nosso país, não podemos fingir a demência. Mas, Myro Star, sinceramente, não vai ser fácil. Eu acho que é porque eu tenho um tio de nome Miro, e tenho mais um primo de nome Miro. Mandar um forte abraço para o Miro da Manhissa. Myro, a informação que a mim me chegou não me escapou, porque eu brinco sempre nas redes sociais. Eu vivo a mídia. Eu sim. No passado, tiveste chamaria de um concurso? Chamaria de um concurso aquilo, chamaria de um reality show. Estavas num reality show, brilhaste. Pois todo aquele jovem que vem no Sofá do James vem porque acredita no James e o James também acredita no potencial desse jovem. Estás a me dar uma mão e eu também estou a dar uma mão. É assim como o mundo funciona. Estiveste lá no passado, no reality show e brilhaste. Mas há questões que, de certa forma, não tem como se calar.
É uma curiosidade que levanta-se assim que... Mairo, o que tens bebido lá? Quais são as vantagens que tu saíste com ele no reality show? Para sustentar, sobretudo, a sua carreira. Eu vou falar coisas que espero que não me entendam mal, principalmente lá em casa, mas houve dois lados, né? O lado bom e o lado mau. E eu começava pelo lado bom, dizendo que uma das coisas que eu mais aprendi lá foi a questão do profissionalismo como um artista, né? Como alguém que usa a voz, então explorar melhor a voz foi uma das coisas que eu aprendi, consistência e claramente que ciência musical, né? E a entender porque que certas coisas são necessárias, porque que outras são desnecessárias. Isso no meu dia a dia eu tenho percebido que me traz uma esperteza, né? Como você me torno um expert, se calhar, mais que muitos artistas que não passaram por lá nos reality shows. Então isso constitui uma vantagem muito significativa para mim, mas não queria deixar também de citar que nem tudo é o que a gente vê, que não é só que nem tudo que brilha é ouro. E é o que a gente pode ver que nos reality shows, muitas das vezes, eles têm o direito de ter uma banda profissional para que possam ensaiar os artistas até o dia da performance. Mas acontece que muitos artistas, ou na verdade muitas televisões que criam esses concursos, não estão muito preocupadas com a questão dos ensaios dos artistas. Elas estão mais preocupadas com o show que o artista vai dar. Mas para chegar-se ao show é preciso que hajam condições minimamente preparadas antes, para que depois, quando o artista tiver um 5 na pontuação, um 4, entenda-se efetivamente o porquê daquela nota. Porque o júri muitas das vezes nunca questiona, olha, onde tu ensaiaste na televisão, ou no estúdio da televisão, ou ensaiaste em casa? Olha, quando estavas a ensaiar, estavas com quem? Estavas com um profissional ou estavas a ensaiar sozinho? Essas questões nunca são feitas, mas a nota vai pesar. E aquela nota que tu és atribuído em público, é aquela nota que vai se manter em público, percebes? Então, acontece que muitos artistas acabam saindo frustrados porque entram na mídia pensando que a mídia vai transformar a imagem delas num sentido positivo, mas quando não, parece que a mídia também conspira contra os artistas. Por isso que não criam as condições devidas para que o artista tenha melhores ensaios, melhor aprendizado e possa se destacar, mas contratam júris ou chamam júris que quando chegam ali, a intenção delas é em nenhum momento tentar perceber o porquê que aqueles erros que aconteceram, mas te atribuem uma nota que vai ficar marcada na tua carreira, né? No teu portfólio, e que pode ser também um trauma futuro, né? Porque tu sabes que tu és melhor que aquilo que tu fizeste, mas tu não tiveste o ensaio suficiente para mostrar o teu maior potencial. E estás a ser julgado por aquilo que tu deste, não por aquilo que tu és. E para tu poderes ir mostrar o teu real valor, o teu potencial, tu és cobrado uma certa taxa. Atenção, não quero aqui frisar que todas as televisões fazem isso. Atenção, só quero fazer entender que isso nem vem da própria televisão, não vem da direção da televisão. Mas vocês sabem que hoje em dia existem muitos nhonguistas, pessoas que têm contactos com pessoas diretamente envolvidas com uma certa televisão. E elas costumam postar esses anúncios, olha, eu preciso de 2, 3, 4 artistas para o programa 2, numa televisão reconhecida, XX, só preciso de valor X. E o artista que já está muito aflito, que já faz muito tempo que ele precisa dar a sua imagem, mostrar seu talento, não pensa duas vezes. Então liga, efetua o valor da transferência e acaba talvez sendo burlado, às vezes já aparece. Isso vai depender da legitimidade do link, como dizem, né? Tudo bem, mas o que eu quero destacar aqui é que não podemos julgar os artistas sem saber como é que eles têm sofrido, como é que eles têm lutado para poder mostrar aquele show que a gente vê. Sim, então, os reality shows, a parte má é essa, pouco budget investido para a questão de auxílio, para questões de
aulas para os alunos, mas muita cobrança por parte da produção ou por parte dos júris para com os mesmos. Então, isso, se eu, por exemplo, estou no mesmo reality show que tu, Cleis, e eu sei que tu não és bom, melhor que eu, e nesse dia você esteve melhor preparado e canta uma música e te dá um 10, 10, 10, né? E eu, que sei que sou melhor que tu, mas nesse dia tive graves problemas para ensaiar, não tive tempo, ou se calhar qualquer coisa que teve a ver com a produção e não tive tanto peso para ensaiar e acabo tendo um 5, 5, 5. Aí pessoas vão acreditar, vão embutir na mente que o Cleis é melhor que eu, porque aquela nota que nos foi atribuída foi uma nota que nos atribuem com alguém que supostamente é melhor que nós dois. Ou seja, nunca vão chamar um júri alguém que não entende de música, né? Só que aquela pessoa que diz que entende de música não quis entender o porquê que você esteve naquela posição de não fazer o show como deveria ser. Ei, Marius, Marius, tem muita coisa aqui a ser despolitada. Eu acredito que serve de uma certa forma como catalisador para a nossa sociedade, para os jovens que estão a seguir a carreira musical. Marius, eu gostava de perceber aqui, acredito que o povo também gostava assim de perceber. Já tens uma carreira, não é? Já tens um tempo assim que na arena musical. Nós gostávamos de perceber, sobretudo, o que a música terá te ensinado, não é? Durante este tempo todo que estás a fazer a música. Bem, gostei da tua questão porque primeiro é diferente, é uma questão que não escuto todos os dias. Segundo, porque é uma questão que eu acho que já estava no tempo de eu receber esse tipo de questão. Tudo bem, mas é o seguinte, eu acho que os ganhos que eu tive através da música são diferentes, mas todos eles foram impactantes, foram importantes. Se contar que uma vez, por causa de uma EP que eu estava a gravar e que eu estava a dar tudo de mim, estava a dar sangue, já cheguei a dormir uma coisa de 2 a 3 vezes na zona do estúdio em que eu estava a gravar, porque eu saía tão tarde que eu já não conseguia ter acesso ao transporte, mas aquilo era tipo, bro, eu não sentia o tempo a passar quando estava no estúdio, por causa do love que eu estava a dar naquilo que eu estava a fazer, que é o projeto. E mesmo assim, quando saiu o projeto, eu dei o máximo de mim, promovi como eu pude e tudo mais. Mas eu sempre digo, tem coisas que já não dependem do artista, dependem mais de quem ouve o trabalho. Se eu quiser fazer com que todo mundo escute minha música, se eu não estiver disposto, não tiver condições para investir, isso vai se tornar impossível. Tens alguns fãs, alguns jovens que se inspiram em ti e esta é uma oportunidade também para ouvirem de ti. Quais são os ganhos? Ganhos é de uma forma mais geral, mas especificamente, bom, poderá mencionar ganhos de forma geral, mas gostava também de uma forma específica. Qual é o aprendizado, não é, que tu pudeste assim que colher na vida musical? Ok, gostei da questão, né? Eu vou tentar ser direto para também pouparmos time e tudo. Vou dizer o seguinte, o maior ganho que a música me deu foi me tornar muito mais intelectual. Esse foi o meu maior ganho, porque a questão de ter que investigar, ter que perceber algumas mensagens subliminares, ter que difundir certas questões que são assim tabus, né? Isso me obrigou eu a ter que ler muito, ter que investigar muito, ter que pesquisar. E essa combinação toda fortaleceu o meu músculo, né? Minha mentalidade, minha capacidade intelectual, meu QI, ele só ganhou com isso, né? Então eu posso dizer que esse foi o meu maior ganho a nível de geral. Mas questões de conexões, interações, relações, networking, assim como eu digo, né? Tipo, claro, também fortificou, porque de lá para cá fiz relações com vários artistas que muitos deles até já são renomados e outros ainda estão a lutar para ganhar aí o seu espaço. E eu acho que isso também não tem preço, porque o jeito como eles me tratam é um jeito que é de irmão, né? Independentemente de eu estar no auge, assim como não,
Eu tenho visto que quando sou eu a pessoa que está a debater ou está a interagir com as pessoas, elas têm máximo respeito e é de se louvar. É um caráter que eu vejo que, como artistas, estamos a conseguir nos considerar irmãos e viver sem um tipo de inveja, posso dizer um hate, tipo, porque este faz kizomba, eu faço kizomba, aquele faz afrobeat, eu faço afrobeat, então não podemos ter relações, não podemos fazer música juntos, não podemos fazer sei lá o que, porque senão eu vou lhe ajudar, ou porque senão ele vai ser mais conhecido. Não, eu não tenho visto esse lado dos artistas, e é uma coisa que eu tenho que parabenizar. Também dizer que, apesar dessas relações todas que eu criei, eu evitei sempre criar featurings, participações. Exato. Eu sempre evitei participações e é importante talvez explicar aqui, porque eu sei que tem muitos, mas muitos que acompanham-me e que querem perceber porque que não tem música com artistas que agora estejam a renomados. Será que é uma questão de valores da minha parte para pagar? Será que é porque é orgulho? Será que qual é o objetivo, né? Mas eu vou te dizer de forma direta que eu sempre quis consolidar a minha carreira, fazer com que a minha carreira esteja sólida, esteja viva, esteja sem nenhum tipo de contestamento, independentemente de ter ou não uma participação significativa de alguém que está no mercado. E é por isso que eu já fiz mais de, não sei, 200 músicas. E todas essas músicas eu lancei menos de 50. Mas por quê? Porque eu sempre fui alguém que gravar nunca foi problema e nunca dependi de um artista ou uma letra de alguém para fazer música. Sempre escrevi minhas músicas, até aceito ideias, porque tem outros artistas bons que também compartilham ideias. E sempre trazemos essa senda, essas inovações e tal, mas de forma resumida, nos artistas estou feliz porque vejo que há uma conexão, uma humanidade. O meu maior ganho foi o meu conhecimento, e por questões monetárias eu posso dizer que eu nunca me empenhei, se calhar, o suficiente para dizer que posso viver ou já estou na fase de viver da música, porque nós temos que entender que isto aqui é uma faca de dois gumes. Então, se a gente usa mal, embora possamos cortar algo, mas também podemos nos cortar. Então eu posso dizer que para gerar renda, para gerar dinheiro, é preciso que haja um bom investimento. E eu não vou mentir, nunca tive um manager, nunca tive alguém que eu pudesse considerar manager. E não vamos aqui, antes de o telespectador, se calhar lá em casa me entender mal, quando eu falo de manager, não estou a falar de alguém que está disposto a te ajudar com questões minimalistas da tua carreira. E que não sejam diretamente envolvendo valores. Estou a falar de alguém que está disposto a investir num videoclipe com alta qualidade, que está disposto a investir numa participação de qualidade, está disposto a pagar se for preciso. Veja só o que eu estou a dizer. A pagar se for preciso para fazer parte de alguns concertos de elite. E tudo isso, veja, se tu não tens costas quentes, se tu não tens relações fortes, se tu não tens dinheiro, isso acaba se tornando inviável, acaba se tornando algo impossível, né? Para não dizer de outro jeito. Mas não podia ser assim. Então, por causa disso, o que eu digo, que o dinheiro como tal, não posso mentir, eu já tenho mais de 10 anos lutando por esse jogo, mas nunca senti o dinheiro da música e nem por isso desisti. Porque, como eu disse, nunca entrei nisso só pelo dinheiro. Pelo love. Se eu tivesse entrado só pelo dinheiro, eu já nem estaria aqui, nem estaria agora nesse podcast. Mas porque eu entrei com objetivos que se calhar nem eu tinha noção e fui descobrir que isto exigirá um pouco mais de mim e é melhor que eu siga ou desista a tempo. Eu resolvi continuar. Isso significa que é por amor, é por alguma causa, é por algum motivo que no futuro vai fazer sentido. Pode não fazer sentido agora, mas eu acredito no futuro. Tudo bem, Mayros, nós já registramos assim que há um sinal dado assim que é com a nossa produção para o termo desta nossa conversa, mas eu vou pedir um bocadinho de uma chance assim que é que eu possa
te interessar. Essa questão que não podemos sair daqui sem te mandar. Olha, a Myros, é uma questão que pode tirar controvérsia, não é? Pode dividir assim que é opiniões. Nós estamos livres, temos este livre arbítrio. Se o Deus nos oferece livre arbítrio, quem é o homem para nos impedir isso? Olha, Myros, em particular, eu considero-te um jovem ou um artista muito frontal. O público não, de uma certa forma, assim que o público não poderá te confundir com um jovem, com um músico que gosta muito mais da polêmica por ser frontal. Nunca sentiste isto? Já senti várias vezes. Por acaso eu sou um dos artistas que, se não estou, se calhar, no auge, nem como disse antes, isso não é só por questões de não, falta de talento, é que não é, né? Desculpa aqui estar a falar, eu sei que tinha que ser você a falar, mas se eu digo assim é para que fique claro que eu estou ciente daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, e eu te digo que as pessoas, elas às vezes não têm uma capacidade maior de entender os outros, entender pontos de vista diferentes e entender que as contradições, elas moldam o mundo. As pessoas não podem concordar todas. Exato. E eu, uma vez que me posiciono com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu acredito, não quero ferir sensibilidade. Mas é claro que às vezes é inevitável. Alguns se sentem ofendidos e acabam evitando, se calhar, minha presença no tal local. Não me chamam para certos eventos e tal. Mas aquilo é uma forma de fazer perceber que o 2 nunca vai deixar de ser 2, porque a gente está a ofuscar o 2. Nem uma outra letra, nem número. Não, vamos assumir aquilo, vamos aceitar aquilo, porque com o tempo vamos perceber que já não dói, percebes? Eu acho que a verdade só dói quando ela não é aceita. Quando a gente começa a aceitar a verdade, ela aos poucos vai reduzindo o impacto, né? Exato. Acho que eu precisaria de 3 programas ou 5 programas, todos eles preenchidos por ti, porque tu traz, na verdade, uma certa visão, certo? Um bocadinho diferente de vários jovens. Tu és aquele que diz, olha, eu vou trazer a verdade, aconteça o que for acontecer. Olha, Myros, foi com muito prazer termos aqui o nosso programa Sofá do James. Mas só para não me penalizar quando for a te contactar das próximas vezes, poderá deixar assim que as últimas considerações a que os teus fãs, ao seu público que te segue, últimas considerações em curto tempo, e nessas considerações eu gostava que colocasse aí também despoletaste vários problemas, despoletaste várias situações que nos encontramos, que somos encurralados, que estamos impostos a esta situação com o sistema. Exatamente. O jovem não pode ser aquele que só despoleta problema ou que identifica problema, mas também, se quer de facto construir essa sociedade, se de facto queres construir essa sociedade, busca também trazer soluções. Identifica o problema, depois traz soluções, pois este país é todo nosso e nós todos devemos contribuir para que este país assim que possa ir avante. Nas suas últimas considerações, deixa algumas palavras em poucos segundos, o que gostava de notar assim, poderia ser notório, não é? Na mudança, sobretudo do sistema, estamos a falar do sistema cultural, sociedade, por aí fora. E é assim que nós fechamos nosso o encontro com o nosso Mirostar, e ele vai fechar assim com as suas últimas considerações. Então, este vídeo, esta gravação, poderá se encontrar em plataformas digitais. Estamos a falar de Facebook, TikTok, Instagram e YouTube. Tudo em nome de Machine Media. E foi com o maior prazer de termos aí, caríssimo internauta, caríssimo telespectador, e o Mirostar, que vai me pronunciar, porque não consigo assim que memorizar o nome dele, e vai fechar já com essas últimas considerações, e prometemos voltar nos próximos blocos com mais conteúdos educacionais, com mais entretenimento, pois este é o basilar deste programa Sofá do James. Olha, em gesto feito, talvez dizer que o que eu mais gostava de ver
eu gostava de ver menos hipocrisia da parte dos colegas, artistas, músicos, principalmente da juventude como um todo, né? Tenho visto hoje em dia, parece que muitos deles não estão cientes daquilo que estão a fazer, parece que vivem sempre no mundo da lua, e digo isso porque há muita manipulação e isso é muito triste, porque o sistema ou o jogo está mais voltado para aqueles que fingem ser o que não são. E enfim, é o que o sistema quer, é o que o sistema aceita. E para quem faz, eu não vou julgar, mas dizer que essa postura para mim poderia mudar, não vejo necessidade disso. Quanto mais humilde, para mim melhor, pois a humildade é que nos torna completos. E também dizer que em torno da minha carreira, prometo trazer aqui muito mais trabalhos, muito mais dinamismo, muito mais consistência, até porque neste novo ano entrei com uma roupagem um bocadinho diferente e acredito eu que só o tempo vai dizer aquilo que eu pretendia, mas só podem ficar à espera. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, pois é lá onde eu posto todo o meu conteúdo, inclusive uma parte dessa entrevista estará lá, que é o Myrostar, eu sou MYROSTARR, não tem ciência isso, e sigam que não vão se arrepender, tenho muito mesmo para oferecer e tantos outros trabalhos nas redes sociais, plataformas de streaming, está tudo lá, é só usar o mesmo nome. E agora talvez em gesto de festa dizer o seguinte, para também mando um shout-out para todos os meus niggas, para todos aqueles que apoiam-me, como a nigga Andrice, como a nigga Silvano, como o meu nigga Manglass, que é o dono da marca aqui, que eu trago aqui no chapéu, no spot. Também dizer que há muitos acessórios que já estão disponíveis, então não percam tempo, venham aderir, pois é uma super, hiper qualidade. E dentro em breve, no dia 1, nós vamos abrir agora o estabelecimento físico que estará no Cial. E tudo isso com intenção de dar-vos tudo de perto, com mais qualidade e mais assessoria. Mas em suma, dizer que muito obrigado pelo tempo que me dispensaram, muito obrigado Machel Media, assim que é. E dizer que espero voltar sempre e apresentar os meus trabalhos, né? É nós, Myrostar. One time. Oh no.